Deus tem colocado uma palavra muito forte no meu coração, e vocês têm aqui acompanhado, sobre o vinho novo. Nós queremos um momento novo na nossa vida, na nossa história, na nossa família. Um momento novo no casamento, no convívio com os amigos, com os filhos. Mas nós queremos também uma renovação e um momento novo em nossa comunidade. Quantos desejam este tempo novo de Deus em nossa comunidade? Queremos experimentar algo especial da parte de Deus. Queremos um avivamento, e é por isso que temos buscado ao Senhor, temos orado. E cremos que no tempo certo, na hora certa, o Senhor vai derramar algo mais precioso e especial. Mas a nossa parte é buscarmos ao Senhor. E nós temos buscado ao Senhor, e o Senhor já tem realizado milagres em nosso meio. Amém, queridos? E nessa ideia de uma continuação, falando sobre o vinho novo, eu queria falar com vocês nessa manhã sobre os nossos relacionamentos. E o tema de hoje é construindo relacionamentos saudáveis. Quero falar com vocês sobre isso porque eu creio que Deus tem um vinho novo para os nossos relacionamentos. Então, convido vocês a abrirem o texto da palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 40. E vamos ler. Diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão. Repita isso comigo. Cheio de compaixão. Essa é a marca do ministério de Jesus, né? Ele olhava as multidões, ele se movia de grande compaixão. E mais uma vez o texto mostra, né? Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Aleluia. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Até aqui. Que o Espírito Santo de Deus nessa manhã nos abençoe. Meus irmãos, a lepra era o nome dado a toda doença dermatológica. Acreditava-se que algumas eram contagiosas e outras não. Naquela época, a ciência da dermatologia ainda não estava desenvolvida como nos dias que vivemos, nos dias de hoje. Nos dias de Jesus, a lepra era a enfermidade que causava mais pavor, mais medo na sociedade. Era, se eu pudesse comparar, era como um diagnóstico de câncer nos dias de hoje. E haviam 3 tipos de lepra. 3 tipos. E eu queria que você tivesse atenção para você ver como era uma doença grave naquela época. Olha só, 3 tipos de lepra. A primeira lepra era a lepra nodular. Começava com uma dor nas articulações, manchas escuras na pele onde crescia um nódulo. Era muito comum que a lepra fosse para a cabeça. Então os nódulos cresciam no nariz e na boca, onde surgia uma ferida que ficava aberta e saía uma secreção purulenta e mal cheirosa. O leproso ficava com uma aparência desfigurada. Continuação. Olha só. A respiração era afetada. E às vezes os nódulos da cabeça atingiam as cordas vocais e a voz do enfermo se transformava.
Então o leproso ficava com uma aparência feia, um cheiro ruim e uma voz alterada. Esse tipo de lepra afetava o cérebro e o leproso vinha a óbito. Uma pessoa com lepra nodular durava, em média, 9 anos com uma desfiguração contínua da face. Sabe? Primeira lepra. Outra lepra, outro tipo de lepra, irmãos, era a lepra anestésica, que afetava as extremidades nervosas do corpo humano, tornando-as insensíveis ao ponto de uma pessoa pegar uma panela quente e não sentir a temperatura, porque os terminais nervosos estavam anulados. Os músculos degeneravam, surgia um ataque de ulceração nas mãos e nos pés, e então partes dos dedos, das mãos e dos pés começavam a cair, até o leproso chegar a óbito. Uma pessoa com lepra anestésica durava, em média, quantos anos, irmãos? 20 a 30 anos. E o terceiro tipo de lepra, que na verdade era a soma da lepra nodular e anestésica. A pessoa sofria com nódulos purulentos na face e com seus membros sendo carcomidos de lepra anestésica. Gente, difícil, é ou não é? Difícil demais. Agora, nesse texto, meus irmãos, nesse texto a gente observa que Jesus, ele foi direto. Ele deu uma resposta direta. No versículo 40, o leproso se aproxima de Jesus e diz: se quiseres, pode purificar-me. Podes purificar-me. E aí o texto diz que Jesus, cheio de compaixão, de grande compaixão, imediatamente ele disse ao leproso: eu quero. E Jesus tocou aquele leproso, disse: eu quero, seja purificado. E a Bíblia diz que imediatamente ele ficou curado. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante porque Jesus foi direto. Jesus sabia o quanto um leproso sofria. A gente viu aqui o sofrimento de um leproso, doença gravíssima. E Jesus curou aquele homem. Mas na continuação aqui dos nossos slides, irmãos, para entendermos melhor a situação de um leproso nos tempos de Jesus, vamos ver as consequências. Olha só, tenha atenção. Perante os judeus, o leproso era considerado uma pessoa impura. Aquela lepra estava relacionada ao pecado e o enfermo devia ter recebido um castigo por ter cometido um grande pecado. E o castigo que recebera era tão severo que ele era um homem alienado e colocado à margem de toda a sociedade. Na continuação, os leprosos eram colocados nos campos abertos, fora da cidade ou nas valas. Cavava-se uma vala e os leprosos tinham que viver ali. Alguém da família que tivesse misericórdia levava o alimento cotidiano amarrando a marmita numa corda e descendo essa corda até o fundo da vala. E assim acontecia todos os dias. E assim acontecia todos os dias. Olha só, gente, era uma refeição por dia, uma só. Colocados nas valas eram os doentes mais graves. Os menos graves ficavam nos campos abertos da cidade e estavam proibidos pela lei sacerdotal religiosa de Israel de entrar nas cercanias da cidade. Tinham que viver do lado de fora e ficavam cobertos de trapos para identificar que eram leprosos. Se alguém se aproximasse dos campos ou das valas, o leproso tinha a obrigação de se identificar gritando: eu sou imundo, eu sou imundo. Irmãos, diante de uma realidade como essa, será que dá para você imaginar como que era a constituição emocional e psicológica de um leproso? Será que dá para a gente imaginar? Mas a questão mais grave é que o leproso era obrigado a ficar isolado. Uma outra curiosidade interessante é que na época da Idade Média,
quando uma pessoa era diagnosticada com lepra, o que acontecia? O sacerdote levava essa pessoa à igreja e realizava um culto fúnebre daquela pessoa em vida. Imaginou? Determinando que aquela pessoa estava morta para o convívio social. E aí então o leproso colocava panos pretos no seu corpo, no rosto, e ia para o leprosário. Agora, gente, todo sofrimento físico é doloroso. É ou não é, irmãos? Demais da conta. Ver uma pessoa sofrendo e sentindo dor não é fácil. É terrível. Lembro do meu avô Valdemir, e o avô Brandolis também, mas principalmente o avô Valdemir, que ele tinha diabetes e ele não cuidou, e por causa disso ele sofreu uma trombose cerebral, ficou quase 10 anos acamado, paralisado. E como isso gerou um sofrimento para minha avó e para toda a família. Não é fácil a gente ver alguém que a gente ama tanto numa cama. Não é fácil, vocês sabem disso. Sofrendo, paralisado, não podendo se comunicar, não podendo andar, abraçar. Assim estava meu avô, não é fácil. Mas, meus irmãos, a dor maior de um leproso não era no aspecto físico, mas era a dor do isolamento. De ser obrigado a se isolar de tudo e de todos. De se isolar da família, de ser colocado para fora de casa. De ser isolado do convívio da sociedade. Isso era muito difícil, muito difícil. Nós sabemos que a coisa mais importante para uma pessoa enferma, meus irmãos, é receber uma visita, né? Receber o carinho, o abraço, o beijo, o afago. É tão importante quando uma pessoa está doente, a gente fazer uma visita. E a pessoa se sente tão bem, e a gente, quando está doente, a gente quer uma visita. Não é à toa, né, meus irmãos, que Jesus, certa vez, disse o seguinte: quando eu estive doente, vocês não me visitaram. E aí perguntaram para Jesus: mas quando é que o Senhor esteve doente e não te visitamos? E aí Jesus disse: quando vocês visitam um desses pequeninos, vocês a mim estão visitando. Gente, nós somos seres relacionais. Nós somos seres o quê, irmãos? Relacionais. Mas eu quero falar com vocês sobre os leprosos relacionais. Quem são eles? Quem são os leprosos relacionais? Sabe quem são? São pessoas que vivem em meio a uma multidão, de um mundo de uns 7 bilhões de pessoas, mas estão isoladas. Estão sozinhas. E é por isso que nesta comunidade, meus irmãos, nós enfatizamos muito a importância dos pequenos grupos, das nossas células, dos G100s. Porque muitas pessoas, em meio ao sofrimento, tiveram um apoio no pequeno grupo. É verdade ou não? Quantas pessoas já foram abençoadas e tiveram apoio no pequeno grupo? Olha lá, olha quanta gente. Na hora da enfermidade, você recebeu a visita. Na hora do sufoco, uma ligação de um amigo. Na hora da dor, a oração, o abraço dos irmãos lá da célula. É no pequeno grupo que nós criamos os laços, os relacionamentos. É no pequeno grupo que nós ganhamos a liberdade para abrir o nosso coração com gente madura que pode nos ajudar. É lá no pequeno grupo. É no pequeno grupo, meus irmãos, que nós entramos na intimidade das pessoas. E isso daí requer muito temor da nossa parte. E fica muito claro no livro de Atos, como os pequenos grupos se reuniam nas casas. Mas, meus irmãos, parece que existe um demonismo entre nós e uma provocação ao isolamento. Andarmos sozinhos. Pessoas que vivem perto, mas estão totalmente separadas do convívio social. As nossas relações, meus irmãos, as nossas relações na vida estão ligadas diretamente à nossa saúde emocional.
Não tenha dúvida disso, não tenha. Há pessoas que não conseguem ter bons relacionamentos, não conseguem desenvolver bons relacionamentos por causa das suas enfermidades psicológicas. São pessoas que foram marcadas nos seus relacionamentos, carregam essas marcas até hoje. E essas marcas interferem nos relacionamentos, nos seus relacionamentos. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. A forma como você vê, a forma como você lida com os outros tem tudo a ver com a sua saúde emocional. A forma como você vê, a forma como você lida com os outros tem tudo a ver com a sua saúde emocional. Muitas pessoas estão doentes, porque vivem uma vida emocionalmente doente. Os seus relacionamentos são terríveis, são péssimos, são portadores de grandes enfermidades psicológicas aos quais o diabo se aproveita. Gente, é justamente nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas, que o diabo entra e faz a festa. A gente sabe disso. E aí eu fico percebendo o seguinte, que as amizades se tornam de curta duração. Muitos irmãos, muitos, não têm amigos de muitos anos. Tem muita gente assim. Porque não conseguem manter as amizades por muito tempo. Esses vivem conflitos nos seus relacionamentos. Até começam bem, porque são muito carismáticos. Sorridentes. Tem muito carisma. Boa conversa. Mas não dura muito. Você começa a conviver, logo você entende quem é o fulano. E aí é difícil a relação. Surge de repente os conflitos. Irmãos, há inúmeras enfermidades psicológicas que atrapalham os nossos relacionamentos com as pessoas. Tem muita gente doente dentro da igreja, irmãos. Tem muita gente doente dentro das nossas igrejas. Tem muita gente enferma no corpo, é verdade, mas por causa da alma. De relacionamentos que as adoeceram. Você sabe que às vezes a gente cuida de tanta coisa, né? Na nossa vida, você sente uma dor na perna, você vai até o ortopedista, você está com uma dor no braço, você se cuida, mas parece que quando surge um problema emocional, algo ligado à cabeça, a gente não cuida, a gente não dá atenção, e é justamente aí, meus irmãos, que nós ficamos leprosados. Tem pessoas que vivem relacionamentos leprosados. Vivem relacionamentos o quê, irmãos? Leprosados. A quantidade de pessoas isoladas e solitárias tem crescido. Cada vez maior. Porque tem gente que pensa o seguinte: se eu me relacionar, vão me passar para trás. Eu não vou me relacionar com eles porque não prestam. Tem gente que tem uma dificuldade de se relacionar com as pessoas, basta descobrir às vezes um defeito da pessoa e logo recua. Não, aquele lá tem um defeito, o outro também, todo mundo tem defeito. Não consegue se relacionar. Vocês sabem disso. Por isso desenvolvem relacionamentos tão formais e tão frios e superficiais. Gente assim é um leproso relacional. Deus vai falar ao seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Essa palavra eu sei que, de repente, não é para tanto glória a Deus, para tanto aleluia, para tanto aplauso, porque é algo forte. Eu vou aprofundar algumas coisas, se prepara, porque o bicho vai pegar. Deus está falando comigo também, irmãos, fica tranquilo. Não é só com vocês, não. Eu não sou melhor do que vocês. Deus está falando ao seu coração? Está falando também aqui, aqui dentro. Fica tranquilo, que eu já entendi o recado de muita coisa. Agora posso ouvir um amém? Aí vale. Mas tenha muita atenção, não se distraia, porque tem coisa muito forte aqui que Deus vai falar com a gente. Se você perder por alguma coisa, uma distração, você pode perder um momento que Deus ia falar com você, a tocar a sua vida e transformar você. Gente, toda pessoa que não tem bons relacionamentos é uma pessoa que vai adoecer, ou é doente.
Ninguém aguenta se relacionar com gente adoecida emocionalmente. Essa é a verdade. Ninguém aguenta. Aí a pergunta que vem para nós nessa manhã é a seguinte: será que nós não estamos sendo leprosos relacionais? Será? Hein? Será que eu sou um leproso relacional? Será que você tem sido um leproso relacional? Como é que eu posso identificar isso na minha vida? Como identificar? O apóstolo Paulo, ele disse: examine-se o homem a si mesmo. E é tempo da gente fazer isso nesta manhã. Se nós queremos um vinho novo de Deus, uma unção nova, um derramar novo do Espírito Santo nessa igreja, nós precisamos ter um olhar agora para dentro. É para o nosso coração. E dizer: Senhor, se há algum caminho mau, se existe algo errado na minha vida, Senhor, tira isso, arranca, purifica a minha vida, porque eu quero andar conforme a tua palavra. Glória a Deus. Nós vamos fazer esse olhar para dentro. Eu vou falar com vocês sobre 3 tipos de lepras que destroem os relacionamentos. 3 tipos de lepras, eu poderia falar mais, destacando 3 aqui para a gente, para ficar mais didático. Primeira lepra é a maledicência. Qual é a primeira lepra, irmãos? Qual é? A maledicência. Gente, a maledicência destrói qualquer relacionamento. A maledicência destrói um relacionamento. A boca de muita gente é podre. Fala, Jeová. Maledicência o que é? É comunicar aquilo que é mal, aquilo que diminui o outro, aquilo que denigra a imagem do outro. Isso é maledicência. A maledicência adoece quem pratica e adoece o ouvido que escuta. Porque o fofoqueiro, ele costuma dizer o seguinte: olha, tá vendo como aquela irmã é fofoqueira? Tá vendo? Eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Mas por uma questão de educação, claro, eu ouço. Educação, não vou ser desagradável, né? Não vou ser desagradável. Quer dizer, a pessoa é tão fofoqueira quanto a outra porque escuta a fofoca. Tem uma frase que outro dia eu li, eu registrei isso, guardei, nem sei de quem é o autor dessa frase, mas ele diz assim, ó: não me conte o que eles falaram ao meu respeito, diga-me apenas porque eles estavam tão confortáveis em dizer isso na sua frente. Meu Deus do céu! Caramba, quando eu vi essa frase, eu falei, que paulada! Eu costumo, às vezes, eu falo com o Fábio, essas coisas, a gente fala dessa frase, né, Fabião? Porque eu fico pensando algumas coisas, meus irmãos. Você diz, por exemplo, que você, eu amo o pastor Ronaldo. É uma bênção, eu amo. Mas alguém tem liberdade para chegar para você e falar mal de mim, por exemplo? Tem essa liberdade? Porque quando é amigo para valer, não tem liberdade. Porque o camarada logo vai pensar o seguinte: peraí, se eu falar desse assunto para ele, se eu falar desse assunto com o Fábio vai me chamar a atenção, porque o Fábio é muito amigo do Ronaldo. Então eu tenho receio, vai chegar ao ouvido do Ronaldo. Agora, se a pessoa encontra liberdade para falar tudo isso para você, alguma coisa, e você diz que é meu amigo, estou falando assim, usando o meu exemplo, mas pode ser nas nossas relações. Tem alguma coisa errada, irmão. Alguma coisa está errada. Vou repetir a frase. Quer que eu repita ou não? Quantos gostariam de ouvir de novo? Não me conte o que eles falaram ao meu respeito. Diga-me apenas porque eles estavam tão confortáveis em dizer isso na sua frente. Guarda essa. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Gente, a maledicência destrói uma pessoa. A maledicência destrói quem escuta. A maledicência destrói amigos, grupos, ministérios, igrejas. O apóstolo Tiago, no capítulo 3, versículo 5, olha o que ele diz. Você pode ler comigo na tela? Vamos ler juntos, irmãos? A língua é um pequeno órgão do corpo,
mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Semelhantemente, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada por Deus? Pelo Espírito Santo? É pelo inferno. Gente, tem gente que fala mal de todo mundo. Virou um vício. Tem gente viciada em falar mal. Ele senta com você para falar mal de todo mundo. Fala mal até do cachorro que ele tem dentro de casa. Fala mal da sogra. Fala mal dos vizinhos. Fala mal da própria família. Fala mal da igreja. Fala mal do pastor. Fala mal do grupo pequeno. Fala mal, fala mal, fala mal. Tem gente que fica nos corredores, nas praças, procurando novidade. Qual é a novidade do momento? O que é que tem de novo? Qual é a história nova? Ah, meus irmãos, sabe, uma pessoa maledicente é uma pessoa que atrapalha e que estraga os seus relacionamentos, e esta pessoa é uma pessoa que está doente diante de Deus e precisa ser curada nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Você sabe que eu tenho visto muitas pessoas se destruindo pela sua própria língua. Você está se destruindo. Eu creio que uma das enfermidades do século 21 que provoca essa fala incontida, sabe o que é? É a ansiedade. Porque uma pessoa muito ansiosa não é aquela que apenas come muito. Que a gente pensa, né? O ansioso come muito chocolate. Não, o ansioso, claro, também come, mas o ansioso também fala mais. E fala muito mais. E fala na hora errada, do jeito errado, fala indevidamente, emenda um assunto no outro, vai, não tem um fim, e não para. E não tem um ponto final. Sabe, queridos, tudo isso é fruto de uma ansiedade extrema e incontrolável. Ah, meus irmãos, gente que não consegue controlar a língua é gente que vive numa profunda ansiedade. Esse tipo de gente é um leproso relacional e é um leproso nos seus relacionamentos. Amém até aqui? Segunda lepra que destrói os nossos relacionamentos. Amargura. Qual é? Você pode dizer bem forte, igreja? Vamos lá? Amargura. Gente, o amargurado é uma pessoa ferida. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, ele diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Veja que o versículo está falando de uma raiz de amargura que brota, gente. Uma raiz de amargura que brota. Se a amargura cria raízes, ela nasce com sementes. Ela nasce com sementes, cria suas raízes e ela brota. E aí, quando brota, ela vai contaminando todo mundo ao seu redor. Uma pessoa ferida, meus irmãos, é uma pessoa que adoece todo mundo perto dela. Não tem jeito. Porque o amargurado, ele destila amargura para aqueles que estão ao seu redor. Estão perto dele. E como é difícil a gente lidar com pessoas feridas. É muito difícil, meus irmãos. Mas a Bíblia manda o amargurado tratar da sua ferida. O amargurado precisa perdoar. O amargurado precisa o quê? Perdoar. Gente, observe que nós podemos adoecer não apenas do corpo, mas também da alma e das nossas emoções. Isso é fato. Existem pessoas que destilam amargura porque a sua história de vida só tem amargura. Essas pessoas estão doentes porque ainda não trataram das suas feridas. Não trataram. Gente, e quando a questão envolve família, a casa vira um inferno.
Se tem um marido ou uma mulher que tem ainda uma ferida aberta e não tratada, o casamento vira um inferno, gente. É um jogando na cara do outro o passado, o que aconteceu. E aí a mulher chega para o marido e ela fala de fatos que aconteceram no passado. Ela lembra que você fez isso e aquilo outro. E o marido diz assim, não lembro. Parece que homem esquece mais fácil. Aí a mulher fala assim, eu vou fazer você lembrar. Vou te contar nos detalhes. Aí o camarada, óbvio, ele não quer ficar por baixo. Ele fala, tá bom. Começou a guerra. Chegou a minha hora agora. E aí ele também fala a parte dele, fala nos detalhes. Gente, e aí se inicia uma grande guerra dentro de casa. Meus irmãos, as feridas precisam ser tratadas. As feridas precisam ser tratadas. Deixa eu dizer algo importante em relação a isso. Deixa eu dizer algo importante. Você que foi ferido, você não vai esquecer o que aconteceu. E posso te dizer mais? Você vai se lembrar até nos detalhes. Sabe por que isso? Porque a sua memória é uma parte viva que está dentro de você. Você só vai esquecer se você tiver uma doença chamada amnésia, ou se você sofreu um acidente muito grave e que apagou as coisas da sua memória. Só assim. Porque fora isso, não tem como a gente esquecer. Aí você pergunta para mim, poxa, mas Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que é que Paulo estava querendo dizer com isso, irmãos? Paulo estava dizendo que a gente precisa passar uma borracha mágica e apagar? Não. Ele está dizendo outras coisas. Ele está dizendo o seguinte, dando um outro sentido, um outro significado para aquilo que eu vivi. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, dando um outro sentido, um outro significado para as coisas que eu vivi. Agora eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Ou seja, agora eu estou curado das minhas memórias. Qual é esse significado? É de você ser curado das suas memórias. Ou seja, você vai ter a cicatriz. Isso não tem jeito. Mas a ferida está fechada e já não dói mais. Vocês sabem aqui da minha história de vida. Quando aos 12 anos de idade eu sofri um acidente, quase perdi minha perna. E eu tenho uma cicatriz até hoje. E gente, quando eu olho para essa cicatriz eu lembro de tudo. E com detalhes, eu tenho 46 anos de idade. Mas eu consigo me lembrar de coisas que aconteceram quando eu tinha 12 anos de idade. Foi terrível na minha vida. Foi algo que marcou a minha vida. Eu sei que tem coisas na sua vida que você também não se esquece, assim ou não é? Porque é muito forte. Aquilo que foi muito forte, a gente registra. Tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim. Mas é interessante porque quando eu olho para a cicatriz na minha perna, eu digo, acabou. Eu vejo uma marca, mas hoje eu estou andando, hoje eu estou pulando, hoje eu estou dando glória a Deus, a vida continua, eu fui curado. É assim que acontece. Agora, ferida aberta, meus irmãos, sempre vai dar problema relacional. Sempre. E aí que ocorre o distanciamento. Veja que o problema da lepra anestésica, que é o segundo tipo de lepra que eu falei para vocês aqui, é que ela tornava o leproso insensível. Porque os terminais nervosos estavam anulados. Então ele poderia pegar uma panela fervendo e ele não sentia dor. E sabe que tem gente que já está insensível? Sabia? Ronaldo, meu marido está insensível. Ronaldo, minha esposa já está insensível. O que eu faço? Posso dar uma dica para você? Ore a Deus. Busque ao Senhor. Ore a Deus. Mas não tem mais o que fazer, Ronaldo, já fiz de tudo. O que eu faço mais? Ore a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais o Senhor vai fazer. Sabe por quê? Porque nesse momento também, de você orar e buscar a Deus, Deus pode mostrar que você precisa mudar. É você que precisa mudar algumas estratégias, da maneira como você está agindo. E aí, o comportamento do outro também vai mudar. Alguém disse glória a Deus aí? Agora pode dizer um glória a Deus. Está meio tímido esse glória a Deus aí? Está meio tímido. É. Irmãos,
Meu irmão, minha irmã, conviva com o outro, aprendendo a perdoar. Guarde isso que eu vou dizer. Ou você perdoa todo dia em vários níveis da sua vida, ou você não vai viver com saúde. Ou você aprende definitivamente a perdoar, ou você vai viver na doença. E olha, queridos, e essa vida na doença é que destrói o coração e vai destruindo, acabando com a gente, até matar. Mas o duro é que vai matando aos poucos. Tem gente aqui que está morrendo. E aí, essa pessoa se torna uma pessoa isolada, fria e cínica em relação à vida. Cínica. Você sabe que muitos já não conseguem mais se relacionar com as pessoas. Tem gente que já não consegue mais, não consegue. É tanta coisa, é tanta ferida aberta, que parece que qualquer palavra já irrita. Qualquer palavra vira uma guerra. Eu fico pensando, isso é vida, gente? Isso é vida? Isso é relacionamento? Não. O que é isso, então? Isso é doença. Isso é doença. E olha, vou dizer mais. Isso tudo que eu estou dizendo afeta também o nosso corpo. Porque alguém já disse que a alma grita no corpo. A alma grita no corpo. Você já percebeu que tem gente que vive doente? É impressionante. Toda vez que você está com a pessoa, ela está doente. Eu estou falando besteira? É ou não é? Vive doente. Eu nunca vejo essa pessoa saudável, ela está doente, é dor de cabeça, dor no pé, dor no dedinho, dor, não aguenta, está doendo. Vive doente, fica se vitimizando, fazendo cara de dor. Gente do céu! Você sabe que as nossas doenças físicas têm relações emocionais. As nossas doenças físicas têm o quê, irmãos? Relações emocionais. Uma relação doentia vai interferir, sim, na sua relação física. Não tem jeito, porque existe uma relação direta do corpo com a alma. Há uma relação. Simples, quando nós ficamos nervosos, há uma reação fisiológica, né? Quando a gente está num ambiente, a gente fica nervoso, o que acontece para muitos? Tem gente que fica com dor de barriga. É ou não é? Outros, parece que a mão começa a transpirar mais. Que nem eu aqui. Tem gente que a boca seca. É assim. Ou seja, é a relação da alma com o corpo. Uma coisa está ligada à outra. Então, não diga que o seu corpo vai bem, mas a sua alma não. Então, não diga que o seu corpo vai mal, mas a sua alma vai bem. Melhor a frase. Não diga isso. Tem gente dizendo isso, né? Que o corpo vai mal, mas a minha alma vai bem. Não diga isso, não, porque isso não existe. Uma coisa vai sempre afetar a outra. Essas duas áreas da vida, elas estão interagindo o tempo todo. Uma pessoa que não vai bem espiritualmente, ela não vai bem emocionalmente. Simples assim. E olha, meus queridos, uma pessoa doente na alma, ela vai adoecer os outros, vai adoecer os seus relacionamentos. É por isso que às vezes dentro de casa, dentro da própria casa, tem filhos adoecidos. Por isso, os filhos estão doentes. Às vezes na igreja, as amizades, o casamento adoecido. Gente, amargura é lepra nos relacionamentos e na alma. Pergunta você, você tem alguma amargura para resolver? Sim ou não? Você vai resolver quando? Se tiver, vou dar uma dica para você. Resolva logo, porque senão você vai adoecer. E essa amargura vai destruir você. Deus está falando conosco nesta manhã. Diga amém. Terceira lepra. Eu falei 3, né? Qual é a primeira? Qual é, irmãos? A maledicência. E a segunda? Amargura. E a terceira? É o julgamento. Irmãos, nós temos uma facilidade enorme para julgar as pessoas. Gente. O que é que Jesus disse lá em Mateus 7, versículo 1? Ele disse assim: não julguem,
para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas capítulo 6, versículo 41, você pode ler comigo? Vamos lá. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? E disse Jesus. Gente, eu fico pensando, quem somos nós para julgarmos as pessoas? Quem somos nós? Quem sou eu para te julgar? Quem sou eu? Quem é você para me julgar? Quem somos nós para julgarmos as pessoas? Quem somos nós? Ah, meus irmãos, por vezes parece que existe um preconceito tão mesquinho, tão tolo e absurdo com relação às pessoas. Há um preconceito. Eu vou usar uma expressão aqui, espero que não ofenda ninguém, mas parece que existem alguns espíritas evangélicos. Eu não sei se tem algum espírita aqui, eu respeito, não quero causar problema com nenhum querido aqui. Mas vai entender, porque parece que existem alguns espíritas evangélicos que diziam o seguinte: olha, eu não fui com o santo daquele irmão. O meu santo não bateu com o dele. Vocês já ouviram essa frase ou não? Vocês já falaram, né? Olha, irmão, vigia. Vigia, irmão. Gente, isso é puro preconceito. Isso é pré-julgamento. Sabe o que é isso? Isso é aquela certeza que você tem do outro de que ele não presta. Isso é terrível, isso destrói relacionamentos. Agora, na verdade, nós julgamos as pessoas porque é melhor, né? A gente se sente melhor quando a gente julga o outro. Quando a gente diminui o outro, a gente cresce. A gente fica superior ao outro. Por isso que é bom julgar os outros, não é não? Você sabe que muitas vezes nós mudamos o nosso comportamento com as pessoas por coisas que nós ouvimos falar a respeito dela. E que às vezes nem verdade é. E a gente muda. Mas o camarada é tão bacana, sempre está sorrindo, cumprimentando, daqui a pouco ele está de cara feia. Você fala, ué, será que eu fiz alguma coisa? É porque ouviu coisas a respeito, que nem sabe se é verdade ou não é, e mesmo se for verdade. Isso não dá o direito da gente julgar quem quer que seja. Sabe por quê? Porque o nosso telhado também é de vidro, irmãos. Mas como disse meu amigo Fábio Catalani essa semana, ele falou assim, a gente só sabe que o nosso telhado é de vidro no dia que cai as pedras no telhado. Porque a gente tem isso como uma frasezinha bonitinha de efeito. Não, eu não falo nada porque o meu telhado é de vidro. Tá, mas a gente julga as pessoas. Parece que a gente não acredita muito nisso, não. E a gente só vai entender isso quando as pedras começam a bater no nosso telhado. Fala para o seu irmão, o seu telhado é de vidro, irmão, cuidado. Gente, e quando, presta atenção no que eu vou dizer, olha aqui para mim, e quando nós criamos coisas na nossa cabeça a respeito do outro, sem ter um motivo concreto e real, nós estamos adoecidos, estamos doentes. E se houver um motivo real, concreto? Se tiver um motivo real e concreto, acerte o problema, trate o problema. Falando a verdade, a Bíblia nos estimula a falarmos a verdade uns aos outros em amor. É isso que precisamos fazer. Agora, meus irmãos, o diabo tem espalhado essas lepras entre nós, por vezes, dificultando os nossos relacionamentos. Que o Senhor nos ajude. Deixa eu caminhar para um final aqui com vocês, para a gente orar juntos. Pode ser? Deixa eu dizer algo importante para vocês. Jesus curou aquele leproso, glória a Deus. Jesus curou o leproso. Naquela época, a lepra era uma doença incurável. Era só um milagre mesmo para curar um leproso. Mas quando um leproso era curado, ele era levado até o sacerdote. E depois que o sacerdote colocava ali o leproso numa inspeção por 14 dias, ele então atestava pública e socialmente que aquele leproso fora curado. Quando Jesus encontrou o leproso, diz o texto, ele estava cheio de compaixão. E ele disse para o leproso, eu quero te curar. Eu quero te curar. Jesus tocou o leproso e disse, eu quero te curar.
Veja que ele tocou o intocável. Ninguém tocava em leproso. Jesus tocou. Jesus tocou o leproso. Ninguém tocava aquele leproso. E Jesus o curou. Porque Jesus recebe, Jesus toca, Jesus cura, aleluia. Jesus, meus irmãos, só Ele pode curar as nossas lepras. É só o Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Pergunto, quais são as suas lepras? Quais são as lepras que têm destruído os seus relacionamentos? Se nós queremos receber um vinho novo de Deus, como temos dito, nós precisamos ser curados disso, irmãos. Dessas nossas lepras que destroem as nossas relações. Quais têm sido as lepras que têm destruído a sua relação com Deus? Identifique hoje, meu irmão, minha irmã. Será que está dentro disso que eu acabei de falar, da maledicência, amargura, julgamento, ou outras mais, eu não sei. Eu não sei qual for a sua lepra, mas uma coisa eu posso dizer: Jesus pode e Ele quer te curar ainda hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus quer curar o teu coração hoje adoecido. E é por isso que Ele está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Gente, é o coração o problema. O problema é o coração que precisa ser tocado. É o coração que precisa ser curado. É o coração que precisa ser hoje restaurado. E principalmente é o coração que precisa ser regenerado. É o coração. Ele deseja te dar hoje, nesta manhã, um novo coração. Tirar o coração de pedra, o coração duro, e dar a você um coração regenerado. Um coração novo, meu irmão, minha irmã. Então, nessa manhã, entrega a tua vida ao Senhor. Confia no Senhor e permita que Ele te limpe, que Ele te lave, que Ele te purifique, que Ele restaure a sua vida. A Bíblia diz que é um coração contrito, um coração sincero na presença de Deus, um coração quebrantado. A este coração Deus não rejeita. E hoje Ele quer te curar da pior lepra que existe, da lepra que nos afasta dEle. Ele quer te curar do pecado. Ser escravo do pecado é o que o Senhor quer curar você hoje. A pior lepra que existe, meus irmãos, é o pecado. E o Senhor nesta manhã, Ele está dizendo: eu quero te curar. Eu quero te curar. E se você confessar os teus pecados nessa manhã, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda a injustiça. E então, você vai conseguir desfrutar de uma vida nova, de uma vida diferente, de uma vida abundante, que Ele veio trazer a mim e a você. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Amém.